Vou te falar, olhando o elenco, acho que o de 2021 tá dando um banho no de 2019. O que a gente ainda não viu, assim, nosso elenco ainda está desfalcado. Gente, eu não sei o que vocês gostam. Mulher costuma gostar de roupa, perfume, tênis, alguma coisa. A gente tem alguma obsessãozinha, alguma coisa que a gente gosta muito. E aí, quando a gente vê assim, caramba, olha só tudo que eu tenho disponível aqui. Eu adoraria ter todos esses tênis aqui para combinar com. Gente, o que a gente tem de elenco é um desbunde. A variedade, a gente está sem Bruno Henrique, a gente está sem o Davi Luiz ainda, a gente está. O Felipe Luiz não jogou. Quem mais aqui? O Arrascaeta. Galera, o Kennedy ainda não jogou. Andrés Pereira, que eu estou esperando mais. Mas ele ainda está entrando em ritmo de jogo. Quem mais? O Ilharão no jogo. Felipe Luiz, Bruno Henrique, Rodrigo Caio voltando finalmente. O Ilharão, Diego, Kennedy. Gente, a gente não tinha isso. A nossa perspectiva é uma perspectiva muito alta, porque o nosso elenco está. Alguns ainda estão retornando, alguns vão ganhar ritmo ainda, que é o caso de Andrés Pereira, Kennedy, o próprio Rodrigo Caio, que parece. Opa! Pode passar, passa por baixo, vai engateando. Passou sem blusa! Opa! Vai por baixo. Mostrando o físico, fio. Opa! Faz umas flexões aí e passa depois, para impressionar. Aqui é meu filho, só para explicar para ninguém pensar besteira. Fica à vontade, Luiz Mário, você está em casa. Mas eu acho que o nosso elenco hoje é mais forte do que o de 2019, tá? Eu acho que é muito mais forte. Porque em 2019 a gente não tinha a variedade para fazer mudanças ao longo do jogo e para fazer mudanças de qualidade, tá? Cara, os caras que não estavam jogando, que era Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Mateuzinho, que subiu de produção de uma forma estúpida. Mateuzinho subiu de produção de uma forma estúpida. 2019, quem era nosso reserva do Rafinha? Era Rodinei João Lucas. Reserva do Isla. Que eu já acho que tá melhor do que... Chegou a separar também, não? Também parar. Chegou a separar. Gente, nossa reserva é o Mateuzinho. O garoto parece que ligou o turbo e não desliga mais. Que é impressionante o que esse menino faz. Ele corre. Até o Rodolfo falou isso. Ontem ele chegou na linha de fundo, ele falou assim, vou correr mais um pouco. Ele deu um tapa na bola, que eu acho que ele parou depois da placa de propaganda ali. Ele não viu que estava jogando na linha de fundo. O garoto... Mas ele acelerou isso aos 44 do segundo tempo. Tá? E assim, ele está com uma intensidade absurda, já tendo jogado o jogo inteiro. Eu acho que hoje o nosso elenco é mais forte, mas é muito mais forte, tá? Não é pouco mais forte, não. E mais forte e mais entrosado. E eu acho que isso que deixa os caras morrendo de medo. Então, já vou emendar aqui, depois a gente vai falar do calendário. É por isso que eles vão colocar calendário de 2 em 2 dias. E vou te falar uma coisa: o Flamengo tem condições de levar ainda assim. Ainda assim. Pois é. Vai ter que jogar todo dia para tirar a possibilidade do Flamengo ganhar. Então, essa questão do elenco, assim, você comparar um com o outro é bem difícil. Primeiro porque esse elenco do Flamengo pode até superar em títulos o anterior. Mas eu acho que aquele momento do Flamengo é inesquecível. Você conquistar uma Libertadores depois de 38 anos traz uma espécie de ligação afetiva, né, que acho que não vai ser apagada, né? E você tinha jogadores muito bem, né? Como, por exemplo, você comparar Rafinha com Isla. Rafinha, para mim, estava... Ele tinha uma liderança que ia muito além do campo, e isso era animador, né? Eu me lembro de estar no primeiro jogo do Rafinha no Maracanã, contra o Goiás, o Flamengo goleou o Goiás naquele dia, né? Ele sinceramente, aquilo ali, a forma como ele se apresentou, já me conquistou no primeiro momento. Você falar do Pablo Mari, assim, o Pablo Mari, ele casou como uma luva. Para mim é um zagueiro muito correto, longe de chegar na performance que o Davi Luiz já chegou em algum momento, né? Tecnicamente, eu acho que o Davi Luiz é muito melhor do que o Pablo Mari, mas ele não é tão jovem, né? Já tem uma outra escalada. Então, a gente primeiro precisa vê-lo em campo. Eu acho que é uma boa contratação, tá? E eu sempre falo isso, o cara que chega voando da Europa,
aqui ele se sobressai, né? Então, assim, comparar 1-1, para mim, é difícil, tá? Falar do Gerson e do Diego, tecnicamente o Diego já fez tudo, mas o Gerson, ele entrou no jogo do Flamengo, no time do Flamengo como uma luva, né? Encaixou ali perfeitamente. Então, eu acho até que o Diego nem vai ser esse titular desse já né? Já faz parte desse, né, do campeonato brasileiro, da escalada do time até agora, e pode até ser que vá. Eu torço muito pro Diego. Eu reclamo muito, alguém vê, por exemplo, os meus reacts, vai ver eu reclamando que o Diego prende a bola, mas eu tendo o jogador, Diego, ele é extremamente capaz, né? Um jogador completo, um profissional exemplar, né? Então, agora, em relação, quando você olha o plantel, esse time é muito melhor, esse elenco é muito melhor do que o que a gente tinha, né? Você tem a capacidade de substituir. Se você substituir pura e simplesmente, você está falando de absurdo. O Isla e o Mateuzinho, para mim, eles são equiparáveis, assim. Eu acho que o Mateuzinho ainda vai chegar naquele nível, mas para mim, ok, botar um ou outro. O Isla de vez em quando dá uma bobeira, parece que ele está no mundo da lua e tal, mas ok. O Felipe Luiz e o René, há uma disparidade, mas eu acho que o René, ele supre o que precisa, né? Para mim, ele está melhor do que um monte de lateral de todos os clubes, quase todos. Para mim, tira o Arana, para mim o René pode muito bem ser titular em nenhum deles, em qualquer um deles. Você está falando da zaga, que conseguiu acertar. Léo Pereira ontem fez uma partida excelente. O Gustavo Henrique não vem falhando, né? Agora, você ter Davi Luiz e Rodrigo Caio realmente não é o mesmo patamar. Você consegue, para o nível dos adversários, ter um bom plantel, né? Na frente nem se fala. Lógico que você tem o Arrascaeta voando, o Gabigol voando, Everton Ribeiro inigualável, na minha opinião. Esses três não tem igual nenhum outro clube do país, nem o Bruno Henrique. Você tem o Michael, que quando entra dá conta. Você tem o próprio Vitinho, que quando é chamado deu conta. Né? Você tem agora o André chegando, o Kennedy, que vamos ver como é que ele vem, mas é um jogador voluntarioso, que pode sim. Tem o Pedro, que é incontestável, é o 12º jogador. Né? Então, assim, para mim, nesse momento, o time, né? O elenco explode, é o melhor disparado. Sobre o elenco, eu acho que se a gente for falar de elenco no papel, esse é infinitamente superior a 2019. Elenco no papel. Time ainda precisa fazer muito para superar o de 2019, entenderam? Porque aquele time foi mágico, tudo encaixou, exatamente, deu tudo certo, a gente ganhou tudo. Então, esse está construindo uma história que a gente ainda não sabe qual é, porque a história ainda está em curso. A gente sabe que o elenco no papel é sim infinitamente superior, porque o Jorge Jesus tinha os 11 dele, que eram 11 mágicos, mas ele olhava para o banco, ele precisava substituir o Gabigol, quem é que ele ia botar? Hoje o Renato tem o Pedro. O Bruno Henrique se machucava, ele olhava para o banco, quem ele ia botar? Hoje ele tem o Michael. O Everton Ribeiro se machucava, ele olhava para o banco, quem ele ia botar? Hoje ele tem o Kennedy. O Gerson se machucava, quem é que ele ia botar? Hoje ele tem o Thiago Maia, ele tem o Andrés Pereira. Né? Então, João assim, Gomes, não esqueça do João Gomes. João Gomes, né? Que, aliás, está jogando pra caramba, né? O Rafinha se machucava, ele ia botar o Rodinei. Né? O João Lucas. Hoje ele tem o Mas o João Lucas ele pode botar o Rodinei também. Hoje ele pode botar o Rodinei também. Pode ainda. Não, mas o Rodinei é a terceira opção. É o Rodinei versão 2.0. Mas o Rodinei vira mais um ala do que ele tem botado mais como ala do que como lateral, mas enfim, ele tem o Mateuzinho, né? Então, assim, o Pablo Mari foi mágico no Flamengo, mas se você for olhar currículo no papel, o Davi Luiz é muito mais. Não sei como é que vai ser no Flamengo, por isso que eu tô falando, uma coisa é time, outra coisa é elenco no papel. Mas no papel, foi a base de 2019, com pouquíssimas mudanças, e mais uma cacetada de jogadores que chegaram. Então, assim, em elenco não tem comparação. Em time, 2019 é mais vencedor ainda, porque esse ainda não teve a sua história concluída. A gente ainda está nos campeonatos. Se Deus quiser, vai ser mais vencedor ainda. Eu acho que o elenco do Flamengo hoje está mais encorpado que o de 2019. De 2019 a gente tinha, na minha opinião, 11 grandes jogadores titulares, mas a gente olhava para o banco e se tinha falta de algumas peças. Não à toa, por exemplo, entrava o Renier, mas ainda era garoto, né? Dava conta do recado? Dava, tanto que foi muito bem vendido, mas ainda era garoto. Aí no final da Mundial, a gente poderia ter um Pedro, botou um Lincoln, beleza, né? Perdeu um gol que eu enlouqueço até hoje.
Tínhamos 5 campeões ali. Então, é isso que eu tô falando, né? A gente tá muito mais encorpado de elenco hoje do que 2019. Mas tem um jogador de 2019 que eu sinto falta nesse elenco de hoje, que é o Pablo Mari. É o único jogador que mais me faz sentir falta, até pela situação que a nossa zaga tá melhorando. O Davi chegou agora, mas o Pablo Mari, para mim, vai ser um jogador aí muito inesquecível. Eu acho que ele pode viver a carreira dele lá na Europa, mas eu nunca vou esquecer mais do Mari, né?